mas a gente vê que um dos ministros era advogado defendia de uma determinada facção, né? E depois virou ministro que defendeu o outro lado. Que estranho isso, como é que funciona isso? O cara se aperfeiçoa, descobre, cara, os caras fazem tudo isso aqui, agora eu vou pro outro lado porque os caras são injustiçados no outro lado. Parece que é mais ou menos assim. Se fosse olhar como uma historinha, um storytelling, isso aí parece que o cara descobre tudo como é que é num lado e depois diz, não, agora eu vou pro outro lado porque, cara, os injustiçados estão no outro lado. Como é que tu me coloca essa preposição? É interessante eu acho maravilhoso tocar essa parte da história, porque ela é justamente aquilo que romanticamente denomina-se de evolução. O termo porta de cadeia, ele nasce, né, porque antigamente os autos de prisão em flagrante, né, que é quando o sujeito é preso embriagado e ele não escuta o conselho do sobrinho no jantar ou no almoço de domingo e sopra o bafômetro porque ele acha que ele tem condições morais oponíveis acima da própria necessidade da lei ser cumprida. E ele acaba sendo conduzido perante um delegado de polícia. E o delegado vai dizer, olha, eu vou afiançar ou não vou afiançar, dependendo do fato ali, mas imaginemos que seja inafiançável para o delegado de polícia. Vai precisar, antigamente, não havia um conceito de que a ausência do advogado era legal, aquele auto que é feito, né? Um auto de prisão em flagrante nada mais é do que... No Brasil, as pessoas só podem ser presas pela ordem do juiz como regra. Há suas exceções quando, em flagrante delito, qualquer um do povo poderá fazê-lo e a autoridade tem o dever de cumprir a sua missão, que é ali prender a pessoa que pratica um crime em flagrante, né? Ele se tornar um flagranciado, como se diz. E o delegado de polícia, ele tem que fazer uma pastinha, vulgarmente, um documento. Ele vai registrar a ocorrência, ele vai ler para pessoal se tu tem direito legal de ter um advogado, comunicação de um familiar, vai ser oficiado o juiz da cidade para que saiba que tu foi preso, o defensor público, o promotor de justiça, as pessoas vão saber que tu tá preso por aqui, os motivos da prisão são esses, quem te prendeu são essas pessoas, então o delegado tem essa obrigação de fazer. E o advogado, muitas vezes, era chamado... Muitas vezes por indicação na delegacia. A pessoa dizia, não tem advogado, 2, 3 da manhã, não era um costume, né? E ficava ali o advogado na porta da cadeia. Na porta da cadeia, literalmente. Saiu. E fazendo seu papel, servindo ali, imagina a madrugada inteira. E às vezes detectava uma ilegalidade, detectava algo que já ali no auto de prisão em flagrante defendia a garantia do seu constituinte ou do seu assistido, né? Porque naquele momento não há uma procuração que o constitua, mas ele constitui na hora. Então veja só, esse termo... Eles tentaram lançar um pejo na advocacia, mas eu diria que tem advogado porta de INSS, advogado porta de Justiça do Trabalho. Que bom que tem, porque as demandas são grandes. Mas a minha concepção desta evolução, que eu diria, Fernando, é a seguinte. Mudado o conceito, muitas vezes o nosso sistema processual evolui a tal ponto que a tecnologia, as ferramentas de trabalho acabam evoluindo também. Hoje nós temos processo eletrônico em quase todas as nossas atuações, né? Então essa evolução, nos deparamos o seguinte, nós estamos muito bem aqui defendendo determinada categoria profissional, determinada segmento do direito penal. Então, eu vejo como algo absolutamente natural. A questão do ministro, enfim, eu até acho que é um pouco de fábula aqui contra. O ministro, eu acho que ele deve ser mais ou menos semelhante a mim, não tem tanto cabelo. Ele foi promotor de justiça, né? E em São Paulo, um ministro que escreveu livros de direito constitucional. Muitos de nós estudaram com os livros dele, malgrado haja divergências técnicas e jurídicas, mas a importância do advogado, promotor, defensor público na sociedade é essa. Cada um carrega consigo as suas experiências, as suas expertises dos cargos ou dos ofícios que ocupam, e quando são guindados a alguma autoridade, como é o ministro do Supremo Tribunal Federal, leva consigo a experiência de vida, né? Tivemos no Brasil vários ministros do Supremo Tribunal Federal que foram defensores de um tecido social muito aguerrido. Evandro Lizinho Silva, Aliomar Balieiro, Maurício Correia, o próprio o ministro Eros Grau, uma pessoa de conhecimento absurdo. Enfim, teríamos tantos outros para relatar e nominar.
E eles levam consigo para dentro dos seus gabinetes de trabalho o ministro Paulo Brossard, gaúcho nosso aqui, não sei se é de Bagé ou de Alegrete, um ministro maravilhoso, foi ministro da Justiça, né, no governo Sarney, logo na redemocratização. O ministro Paulo Brossard é uma enciclopédia jurídica, escreveu sobre impeachment, foi até os Estados Unidos para escrever a primeira obra sobre impeachment que o Brasil possa dizer que tem com maior completude, foi o ministro Paulo Brossard.